Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta segunda-feira, dia 17 de junho. Que o Senhor derrame da sua bênção, da sua graça, do seu poder sobre a tua vida e estenda sobre toda a tua casa. Que seja um dia abençoado, uma semana que está começando abençoada, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso de número 1. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse dia que está começando, por essa semana que se inicia, que o Senhor nos abençoe com entendimento, com sabedoria, com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós hoje vamos começar este capítulo 2, lembrando que daqui a pouco tem o devocional com a pastora Ana, às 19h30 o grupo de crescimento, o Juízo Eterno, e às 21 horas e 30 minutos nós temos a oração da noite. E aqui nós vamos ler hoje a epígrafe do texto, na versão que eu estou lendo, diz assim: os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Eu costumo sempre lembrar, amados, que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é um evangelho que exige de nós sacrifício. Amém? Não existe o evangelho de Cristo sem sacrifício. O sacrifício do nosso eu, o sacrifício dos desejos da carne e de todas as outras coisas de que a palavra de Deus fala. Amém? É um evangelho de renúncia, nós não podemos esquecer disso. E ele então, aqui estimulando Timóteo, aquele jovem pastor que aparentemente ele estava com a sua fé enfraquecida, ele então diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E é uma frase muito simples, mas muito poderosa. Porque se fortificar na graça é ir até os pés do Senhor, porque Ele não faz acepção de ninguém. A graça significa um presente imerecido. Nós não pagamos nada, não há nada que possa comprar, mas que Ele nos dá por amor. Quando nós vamos até os pés do Senhor e nós falamos: Senhor, eu preciso de Ti, eu reconheço que preciso de Ti, Ele vai te fortificar. Amém? Ele diz: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, ou seja, o evangelho pregado por Paulo, as muitas testemunhas, nós podemos citar, você que nos acompanhou no evangelho de Atos, Lucas, Barnabé, Silas, Marcos, né? E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Veja, aqui Paulo ele está lembrando Timóteo daqueles homens que teriam um cargo de instruir outros na igreja em Éfeso. Não é que ele só poderia transmitir para homens fiéis, mas que aqueles que têm o chamado para pregar a palavra, que foi dado a responsabilidade na igreja, deve ser um homem fiel. Como nós vimos em 1 Timóteo, todas aquelas características que devem estar presentes na vida do presbítero, do diácono, da diaconisa também, em nome de Jesus. Amém? Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então, Paulo agora ele faz uma referência aos sofrimentos que ele enfrentava por pregar a palavra de Cristo, a palavra verdadeira. Amém? Que muitos não queriam ouvir. Queriam ouvir a palavra daqueles falsos mestres, aquele evangelho diluído, aquele evangelho que era uma água com açúcar, que não existia sacrifício, não exigia renúncia. Amém? E ele diz sofrimento como bom soldado de Cristo. E então ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, o soldado, ele então abandonava as coisas do cotidiano para se dedicar somente àquele que o alistou. E é isso que Paulo está dizendo: você agora é um soldado de Cristo, você não pode mais perder o seu tempo com as coisas da vida comum, da vida do mundo, principalmente, claro, referência ao pecado, as coisas do mundo, mas você agora é alistado como um soldado de Cristo e você não se envolve mais com as coisas do mundo.
com o pecado, com as concupiscências da carne. E ele ainda diz mais, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E amados, isso era muito conhecido porque eles sabiam que o atleta era aquele que se preparava até a exaustão, que competia até a exaustão e que se ele não competisse dentro das regras, amém? Ele não seria coroado, ele não ganharia o prêmio. Porque nós também devemos viver e andar dentro da palavra de Deus. Porque senão nós não vamos, como um atleta, não vamos receber ali a vitória no final, porque nós não competimos ou não lutamos dentro das regras, mas por medo ou por fraqueza, não importa, deixamos de viver a palavra de Deus, abrimos mão dos princípios da palavra de Deus. E o atleta, então, ele deveria se preparar até a exaustão, ele deveria competir com toda a diligência, mas ele não pode competir fora das regras, das normas. Amém? Ele também diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Amados, naquele tempo, o lavrador, ele trabalhava não importava o clima, o tempo, de sol a sol, de domingo a domingo, porque ele queria conseguir o fruto da terra. Ele estava cuidando das sementes, cuidando do que ele plantou, para que ele pudesse obter o fruto da terra. Com essa esperança, ele trabalhava também até a exaustão. E Paulo estava falando exatamente sobre isso. Que ele ia até a exaustão para pregar a palavra de Cristo, viver a palavra de Cristo e não abrir mão dos princípios da palavra de Deus. No versículo 7, ele então diz, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. E ele então diz, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Por que ressuscitou, amados? Essa é a verdade central da palavra de Deus, porque a ressurreição de Jesus Cristo significa o selo de aprovação do Pai, de que ele cumpriu a seu propósito dentro das regras colocadas pelo Pai e não havia pecado. Amém? E ele então enfrenta ali a cruz para morrer a minha e a tua morte, para que nós sejamos salvos. E então ele diz, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, descendente, da genealogia de Davi, pela qual estou sofrendo até algemas. Olha só, por Paulo pregar a palavra, ele foi preso, e nós falamos já que essa segunda prisão de Paulo não era nada agradável, agora era o Império Romano que o perseguia, Nero estava matando os cristãos e ele havia preso agora Paulo, e Paulo aguardava a sua morte, porque ele sabia que todos aqueles que Nero prendia seriam mortos. Mas ele diz, estou sofrendo algemas como malfeitor por pregar a palavra de Deus, por viver a palavra de Deus. E ele então diz, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Eu posso estar preso, mas a palavra de Deus não está algemada, porque todos aqueles que ouviram a palavra, esta semente caiu nesses corações, e elas estão agora frutificando, elas estão dando frutos em todos os lugares. Glória a Deus por isso que não desanime. Nós trouxemos isso para nossa casa, tudo aquilo que você tem feito, tudo aquilo que você tem pregado, as sementes que você tem lançado, amado, certamente caiu no coração do teu filho, da tua filha, da tua esposa, do teu marido. Amados, não importa de quem, e a semente está lá, aguardando uma brechinha para que ela possa brotar. Como toda semente que cai na terra, ela brota. Amém? Ela brota para dar frutos em nome de Jesus. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Então Paulo está dizendo, olha, eu estou suportando tudo isso porque eu sei qual é a esperança que eu tenho e a esperança daqueles que creem, daqueles que foram chamados, daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, então eu suporto tudo por causa deles. Para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Aqui há algo muito importante para nós entendermos aqui. Quando Paulo fala sobre isso, que ele tudo suporta, significa que ele também não quer ser motivo de escândalo para a igreja, mas ele quer que todos possam ver, todos os cristãos que o conheceram, possam ver o padrão de Paulo,
o padrão do evangelho que Paulo vivia, e que ele vivia pela fé, não pelas circunstâncias, que aquelas algemas, que aquela prisão, que a ameaça, que o imperador não o faziam abrir mãos do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo diz que ele tudo suporta, é porque ele não queria ser um motivo para que a igreja, para que os irmãos viessem a tropeçar por um mau exemplo de Paulo. O mau exemplo de Paulo podia levar muitos cristãos a também achar que eles poderiam evitar o sofrimento, por exemplo, evitar, como eu falei antes, o sacrifício, evitar, como eu falei antes, a renúncia. Então Paulo tinha que ser um exemplo em todos os aspectos, porque ele era um modelo para a igreja. Amados, e todo homem, toda mulher de Deus, ela é um modelo, seja na igreja, seja na sua casa, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa. E se ele vê, se eles verem ou elas verem você dando um mau testemunho, eles vão achar que eles também podem fazer aquilo, e eles vão sair do caminho da palavra de Deus. Então a responsabilidade que cada uma de nós que nós temos, ela é muito grande. E Paulo entendia isso. E ele continua, fiel a esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Amados, como eu disse, o evangelho é um evangelho de morte do eu, de morte da carne, para nós vivermos com Cristo, para que eu diminua, para que a minha carne, sepultada lá pelo batismo, possa agora fazer que eu tenha ressuscitado com Cristo, viva a verdade do evangelho. Então, se de fato nós morremos com ele, o que é morrer com ele? É renunciar o nosso eu, viver esse evangelho de sacrifício, de renúncia, de cruz. E então, se morremos com ele, também viveremos com ele. Amém? Não tem meia morte. Não tem mais ou menos morto. Ou o nosso eu, a nossa carne está morta e nós começamos a viver como nova criatura, como um novo homem, uma nova mulher feita em Cristo Jesus, ou nós não estamos mortos e não viveremos com ele. Se perseverarmos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Então ele fala de estar morto, ele fala de perseverar, ele fala de não negar a Cristo. Porque se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amados, então assim como ele é fiel para salvar os que creem, amém? Jesus também é fiel para punir os que não creem. É isso que ele está dizendo aqui. Se somos infiéis, ele vai permanecer fiel. Ele vai salvar os que creem, ele vai punir os que não creem. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele não pode ir contra a palavra. Ele não pode pisar a sua palavra. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã, por esse dia, essa semana que está começando. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua proteção, pedimos que o Senhor venha nos proteger, cobrindo as nossas vidas com o sangue precioso de Jesus. Porque o sangue de Jesus é para nós uma arma de defesa. Assim como a tua palavra, a espada do Espírito, é uma arma de luta, de ataque. Pai, em nome de Jesus, nos protege, nos guarda, nos abençoa, dá-nos, Senhor, da tua graça, do teu amor, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, abençoa as famílias, os casais, os filhos, abençoa o viúva, a viúva, o solteiro, a solteira, cura os enfermos, Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo nós clamamos. Cura os enfermos, Senhor, da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor derrame das suas ricas bênçãos sobre todos vocês. Um forte abraço, Deus abençoe.